vamos falar sobre a possível baixa da taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, e se essa baixa vir a acontecer, vale mais a pena investir aonde? No Tesouro Selic ou no Tesouro Pré-fixado? Se você quer um pouco da minha opinião sobre onde vai valer mais a pena investir, se acontecer essa baixa, fique comigo até o final do vídeo que eu garanto para você que vale muito a pena. Bom, vamos começar do início aqui, porque eu sei que muitas pessoas podem ter caído de paraquedas nesse vídeo aqui e não sabem muito bem o que é a taxa básica de juros, que aqui no Brasil nós chamamos de taxa Selic, mas todo o país tem a sua própria taxa básica de juros. Lá nos Estados Unidos vai ter a taxa básica de juros, a União Europeia define a taxa básica de juros que vai ser aplicada nos países que fazem parte da União Europeia, então cada país tem em específico a sua taxa básica de juros e vai estar fazendo reajuste nelas de acordo com o período que eles determinam. Aqui no Brasil nós temos a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, que basicamente funciona da seguinte maneira: a taxa Selic, a função dela na economia, funciona para ser o freio da inflação, porque na prática o que a gente tem é o quê? A cada 45 dias o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, se reúne, que ali é um grupo formado por 8 pessoas, que obrigatoriamente essas pessoas, uma delas vai ser o presidente do Banco Central e as outras pessoas vão ser indicadas ou pelo presidente do Banco Central ou pelo próprio presidente da República, ou às vezes até pelo ministro da Economia, que vai indicar essas pessoas que vão compor essa cúpula que vai ser o Copom, que determina a cada 45 dias o que eles vão fazer com a taxa básica de juros. Se eles vão subir a taxa básica de juros, se eles vão manter a taxa básica de juros ou se eles irão diminuir a taxa básica de juros. E o que é o principal fator que faz com que eles tomem alguma decisão em relação à taxa básica de juros? É basicamente a inflação. Quando a inflação está muito alta, o Copom vai se reunir e eles vão aumentar a taxa básica de juro, porque na prática o que acontece quando a gente tem um aumento da taxa básica de juros é que a gente vai ter um reajuste das taxas de empréstimo, das taxas de financiamento, das taxas de juros de cartão de crédito no rotativo, das taxas de crédito pessoal. Qualquer modalidade de empréstimo ou financiamento vai ter um reajuste e vai aumentar também as suas taxas. Com isso, o que a gente tem é uma diminuição da intenção de consumo. As pessoas tendem a gastar menos dinheiro quando a taxa de juros está alta. Com as pessoas gastando menos dinheiro, a gente consegue ter uma diminuição da demanda, da procura das pessoas por comprar alguma coisa, por gastar dinheiro, e com isso a gente consegue ter um controle sobre a inflação, porque a gente não pode esquecer que inflação é nada mais nada menos do que o descasamento entre oferta e demanda. Você tem um produto que está sendo muito procurado, a demanda por aquele produto está sendo muito alta, porém a gente tem pouco daquele produto disponível no mercado. O que naturalmente vai acontecer, que a lei que se aplica aos mercados, é que esse produto, como ele é escasso, ele vai cada vez mais ficando mais caro por causa que tem muitas pessoas procurando por ele. Então é basicamente um leilão. Se você tem um item que todo mundo quer, todo mundo vai dar lance naquele item e aquele item vai subindo de preço, até alguém chegar ao ponto que fala assim: eu acho que realmente nesse preço aqui eu não consigo dar mais lance. E aquele que deu maior lance vai acabar levando o produto. Então é algo bem semelhante com o que acontece em um leilão. Bom, e aí olhando um pouco hoje para o cenário econômico do Brasil, como que nós estamos em meio a isso? A gente está num cenário otimista economicamente falando? Como que tá as projeções dos principais economistas? Bom, se a gente for olhar, hoje a nossa taxa Selic está em 10,50%. No momento que eu gravo esse vídeo para vocês, tá? Comecinho de junho de 2026, e a gente tem a expectativa, segundo o Boletim Focus, que é um relatório que é feito semanalmente pelo Banco Central, a expectativa é que a taxa Selic chegue no final do ano em 10,25%. Porém, o começo do ano indicava uma projeção esperada para o final do ano de uma taxa Selic na casa de 9,25%. Então, com o passar das semanas e meses do ano de 2024, a gente viu uma mudança na relação do que a gente esperava. A gente tinha no começo do ano uma posição que os diversos economistas, especialistas do mercado, estavam esperando um cenário muito mais otimista para o Brasil, onde a gente conseguiria ter uma redução da taxa Selic para incentivar o consumo e isso proporcionar um crescimento econômico. Agora, com o passar das semanas e meses no decorrer do ano de 2024, isso foi mudando um pouco e a gente está num cenário onde não é tão otimista quanto no começo do ano. Mas, se vier a acontecer realmente essa redução
redução da taxa Selic. Onde vale a pena a gente estar investindo? No Tesouro Selic, que é um investimento que é 100% lastreado no Tesouro, na taxa Selic, né? Que é o que eu estou comentando com vocês. Então hoje, no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, se você investir no Tesouro Selic, você vai estar tendo o seu dinheiro rendendo ali 10,50% ao ano. Ou vale a pena investir no Tesouro Pré-fixado? Vamos ir um pouco mais a fundo e explicar um pouco das diferenças desses dois investimentos e como que o cenário econômico influencia diretamente no resultado que você pode obter investindo nesses dois investimentos diferentes. Bom, vamos começar aqui a explicar rapidamente o Tesouro Selic, tá? Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais sobre esse investimento, vou deixar um vídeo linkado aqui em cima que eu falo especificamente sobre os investimentos do Tesouro Direto e me aprofundo mais para poder explicar o Tesouro Selic, tá? Mas rapidamente explicando o Tesouro Selic, ele é um investimento na qual você vai estar comprando um título de dívida pública, ou seja, quando você investe, você vai estar emprestando seu dinheiro diretamente para o governo, então o risco de você tomar calote é só caso aconteça do governo vir a quebrar. Então, na minha opinião, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro que a gente tem disponível no Brasil, e inclusive mais seguro do que a poupança, que muitas pessoas consideram a maior segurança possível quando a gente fala sobre investimentos. A rentabilidade do Tesouro Selic, igual eu falei para vocês anteriormente aqui no vídeo, vai ser de acordo com a taxa Selic. Então hoje, se você aplicar no Tesouro Selic, você vai ter uma rentabilidade de 10,50%. Ele é um investimento de médio prazo, então normalmente você vai ter títulos do Tesouro Selic que você vai comprar e vai vencer daqui a 3 a 5 anos, não mais do que isso, então não é um investimento de longo prazo como o Tesouro IPCA. E bom, alguns impostos e taxas que você vai ter no Tesouro Selic e também vão se aplicar ao Tesouro Pré-fixado é o seguinte: você vai ter 3 diferentes impostos e taxas. A gente vai ter o primeiro deles, a taxa de custódia, que é basicamente uma taxa que você tem que pagar anualmente porque você está investindo naquele investimento, é uma taxa baratinha, você vai pagar 0,25% sobre o montante total que você investiu. Então não é sobre o retorno que você teve, é sobre o montante total que você investiu. Você vai pagar 0,25% desde que você tenha uma quantia lá investida que seja maior do que 10 mil reais. E se você investiu mais do que 10 mil reais, apenas o valor que excede os 10 mil reais que vai ser usado para base para poder calcular o quanto você vai pagar de taxa de custódia de bolsa. Então vamos imaginar que você aplicou 15 mil reais no Tesouro Selic, você quer saber qual que é a taxa de custódia que você vai pagar anual. Você vai pagar apenas sobre 5 mil reais, que é o valor que excede os 10 mil, até onde você é isento de pagar a taxa de custódia de bolsa. Então você vai ter uma cobrança aí de 0,25% sobre os 5 mil reais que você aplicou. Então no final você vai pagar apenas R$12,50 de taxa de custódia de bolsa de forma anual, beleza? Aí outros dois impostos que você vai ter, vai ser a cobrança do IOF, que vai seguir uma tabelinha regressiva, onde quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, mais benéfico vai ser para você, porque você vai diminuir o imposto que você paga e após 30 dias zera o IOF que você vai estar pagando. Vou colocar uma tabela para vocês darem uma olhadinha. E aí a outra cobrança de imposto que a gente vai ter vai ser a cobrança do imposto de renda, que é um negócio que a gente sabe na vida, né? Tem duas certezas que a gente tem na vida. Primeira, que um dia você vai morrer. Segunda, que você vai ter que pagar imposto, e aqui a gente não consegue fugir dessa verdade absoluta. O IR basicamente também vai seguir uma tabelinha regressiva para te incentivar a investir o máximo de tempo possível, onde se você investir do dia zero que você aplicou até 6 meses, você pagaria 22,5% de imposto de renda sobre o seu lucro. Aqui é sobre o lucro e não sobre o montante total, beleza? Se você investir de 6 meses a um ano, você paga 20%. Se você investir de um ano a um ano e meio, você paga 17,5%, e acima de 2 anos, você paga a alíquota mínima de 15%. Basicamente, esse é o Tesouro Selic. O Tesouro Pré-fixado, como o próprio nome já diz, ele vai ter uma rentabilidade que é pré-fixada. Também é um título de dívida pública, assim como o Tesouro Selic. Os impostos que vai incidir sobre ele é exatamente os mesmos do Tesouro Selic, a taxa de custódia de bolsa, o imposto de renda e o IOF. A rentabilidade do Tesouro Pré-fixada normalmente tende a ser um pouquinho superior à taxa que a gente tem oferecida pelo Tesouro Selic, tá? Então no momento que eu gravo esse vídeo, por exemplo,
No momento que eu gravo esse vídeo para vocês, estou olhando para o site do Tesouro Direto, vendo aqui os títulos disponíveis. A gente tem, por exemplo, um título do Tesouro Selic, que vence em 2027, que a rentabilidade vai ser Selic, mas um valorzinho adicional de 0,08%, enquanto que a gente tem, então a gente está falando aqui de 10,50% mais 0,08%, enquanto que a rentabilidade anual do Tesouro Pré-fixado, que vence no mesmo ano, é de 11,78%. Então, historicamente, o Tesouro Pré-fixado sempre vai ter uma rentabilidade um pouco acima do Tesouro Selic. Mas por que isso acontece? E para a gente entender um pouco de como o momento econômico influencia muito na rentabilidade que você pode obter desses dois investimentos. É o seguinte, você precisa ter uma vantagem de investir no Tesouro Pré-fixado, porque a partir do momento que você aplica o seu dinheiro, a sua rentabilidade é fixa, ela não vai se alterar. Então, se a gente tiver redução da taxa Selic, você vai conseguir manter a mesma taxa de rentabilidade quando você aplicou o seu dinheiro. A sua rentabilidade não vai mudar se você aplicou no Tesouro Pré-fixado. Agora, se você investiu no Tesouro Selic, de acordo com o momento econômico, a sua rentabilidade pode variar negativamente ou positivamente. Você pode sair ganhando ou pode sair perdendo. Porém, como eu estou falando com vocês aqui que muito possivelmente a gente pode vir a ter mais redução da taxa Selic até o final do ano, e caso isso aconteça, cria-se um cenário no qual o Tesouro Pré-fixado acaba se tornando um investimento muito mais interessante por causa que existe um fenômeno chamado marcação a mercado, na qual, de forma bem simples para poder explicar para vocês, o que acontece é o quê? Quando a gente tem um cenário que tudo indica que a gente vai ter redução da taxa básica de juros, as pessoas começam a procurar muito mais o Tesouro Pré-fixado para poder manter essa rentabilidade mais alta, sabendo que a taxa Selic vai sofrer constantes cortes nos próximos meses. Então, muitas pessoas começam a procurar pelo Tesouro Pré-fixado e deixam de investir no Tesouro Selic, o que faz com que o Tesouro Pré-fixado sofra uma oscilação positiva. Ele comece a se valorizar muito mais do que apenas a taxa fixa que ele tinha, e isso só acontece com investimentos que são pré-fixados. Agora, se estamos falando do momento econômico no qual tudo indica que a gente vai ter uma alta da inflação, que vai fazer com que o Copom tenha que aumentar a taxa básica de juros, o Tesouro Pré-fixado acaba sendo um investimento não tão interessante e o Tesouro Selic acaba se tornando muito mais interessante, porque você vai conseguir surfar essa valorização e ganhar com o aumento da taxa Selic. Bom, então basicamente é isso. De acordo com o momento econômico que estamos falando, se você fez uma análise e você entende que é possível que a gente tenha uma redução da taxa Selic até o final do ano, o Tesouro Pré-fixado é um investimento que pode aparecer muito mais interessante. Porém, se você errar nessa sua tese, é importante eu dar essa observação para vocês. Se você errar na sua tese e a taxa Selic, ao invés de cair, a taxa Selic sobe, você vai sofrer uma oscilação também muito negativa. Se você levar o seu investimento até o vencimento, você não vai perder nada. Mas caso você precise vender o seu título do Tesouro Pré-fixado antes do vencimento, você pode tomar prejuízo e ter uma rentabilidade menor do que aquela rentabilidade que você contratou. Então é importante eu dar esse destaque para vocês. Agora, quando estamos falando de um cenário onde a expectativa é de uma alta da taxa Selic, o mais interessante seria o Tesouro Selic, que vai conseguir ter um reajuste sempre que houver essas altas da taxa Selic para poder acompanhar a inflação e fazer com que a inflação não escalone demais. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like também, um comentário é sempre bem-vindo sobre o que vocês acham que a gente pode vir a melhorar. Eu quero fazer conteúdos aqui cada vez mais constante para vocês e conseguir passar um pouquinho do que eu sei aí sobre investimento e negócios para vocês da forma mais objetiva e clara possível para poder contribuir um pouquinho que seja aí no aprendizado de vocês, beleza? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e tchau, tchau. Nos vemos no nosso próximo vídeo.